Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? É um enorme prazer estar com vocês novamente. Sejam bem-vindos a mais um Café com Mudança. Já se aquece aí, pega a sua xícara de chá, a sua xícara de café e vamos juntos meditar na palavra do Senhor. O texto bíblico que nós leremos hoje se encontra no primeiro capítulo do livro de Neemias, a partir do verso 1, que nos diz o seguinte: Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Gente, talvez vocês já tenham ouvido falar sobre a história de Neemias, mas para dar um breve resumo, Neemias, ele era copeiro do rei. O verso 11 desse mesmo capítulo vai dizer que ele era copeiro do rei, ou seja, ele era aquela pessoa que provava tudo que o rei iria comer. E Neemias estava fora de Jerusalém. E na palavra que nós acabamos de ler, o irmão de Neemias chega e Neemias pergunta para ele como é que está Jerusalém, como é que estavam as pessoas. E o irmão dele traz a seguinte mensagem: olha, aqueles que sobreviveram estão em uma situação deplorável. E os muros de Jerusalém foram destruídos, a cidade está devastada. E Neemias, mesmo estando fora de Jerusalém, ele se entristece. Ele chora e começa a jejuar. E a palavra vai dizer mais à frente que Neemias, então, se apresenta diante do rei. Quando o rei pergunta aquilo que Neemias gostaria que fosse feito, Neemias diz que, se parecesse bem ao rei, ele gostaria de ser enviado para reconstruir Judá. Ele gostaria também de cartas para ter passagem, cartas que seriam apresentadas aos governadores daquela região para que ele pudesse passar sem nenhum problema, e cartas também para que ele pudesse ter madeira para reconstruir a cidade. Dessa maneira, Neemias inicia uma empreitada de reconstrução da cidade porque o rei o autorizou. Mas frisando no texto que nós acabamos de ler, você consegue perceber que um homem que era copeiro, que tinha acesso ao palácio, que tinha acesso ao rei, estava fora de sua terra por saber notícias do que outras pessoas estavam vivendo, sentou, chorou e jejuou? O nome disso é empatia. É sentir a dor do outro, mesmo que aquilo que o outro está vivendo não afete diretamente a você. Neemias teve empatia e se posicionou e decidiu ajudar aquelas pessoas. Imagina você no palácio e alguém vem e diz para você que a cidade onde você nasceu foi devastada. Você poderia pensar assim: e daí? Eu não moro lá. E daí? Não me afeta. Mas Neemias pensou em outras pessoas, se colocou no lugar daquelas pessoas e sentiu a dor daquelas pessoas. O verdadeiro servo de Deus, ele sente a dor do outro e se posiciona. Ele ora, ele intercede, ele jejua, ele ajuda, porque essa é a nossa missão. É ajudar o próximo, é servir o próximo. Então, essa é a reflexão que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês hoje. Seja empático. Seja alguém que vai se colocar no lugar do outro, que vai pensar e vai sentir a dor do outro como se fosse a sua dor. Tem até um louvor do Thales Roberto que diz: quero amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, me importar com a dor do meu irmão como se fosse minha dor. Se importe com a dor do outro
como se fosse sua. Ajude alguém, se posicione em Deus e veja que assim como aconteceu com Neemias, ao se posicionar, Deus vai abençoar vidas através da sua vida.